Você acompanhou o discurso do presidente Lula, o segundo discurso do dia. Américo Martins está lá em Dubai, também acompanhando bem de pertinho a fala do presidente. Américo, Lula repete o tom de cobrança, principalmente dos países desenvolvidos, reforça aqueles compromissos que o Brasil firmou em termos de zerar o desmatamento ilegal até 2030, reduzir as emissões em 48% das emissões em 2025, 53% até 2030, neutralidade climática até 2050. O que te chamou a atenção no discurso do presidente? O tom de cobrança, você reafirmar esses compromissos e, claro, os acenos feitos para a COP30 em Belém, no Pará. Exatamente, Carol. Eu destacaria 3 pontos. Primeiro, antes de mais nada, esse foi uma versão resumida daquele primeiro discurso que ele fez hoje, bem no início da manhã, aí no horário do Brasil, que foi aquela abertura de honra da COP28. E ele foi uma das poucas pessoas que vai falar 2 vezes na plenária. E ele aproveitou esse segundo discurso, um discurso mais curto, para destacar 3 pontos que você já pincelou de uma certa forma. O primeiro ponto é cobrar muito insistentemente os países mais ricos, os países desenvolvidos, que são os países que historicamente poluíram mais e causaram maiores danos em relação às mudanças climáticas. Então ele foi muito claro ali nas promessas vazias, aquelas promessas que não são cumpridas, se referindo, por exemplo, aos 100 bilhões de dólares que os governos dos países ricos prometeram há mais de uma década para a ajuda dos países em desenvolvimento em relação às mudanças climáticas e nunca entregaram. O segundo ponto foi destacar os resultados que o Brasil vem obtendo e essas metas mais fortes que o Brasil anunciou, que você acabou de destacar, chegar no net zero aí de emissões até 2050, aumentou inclusive as metas para este ano e para 2030, e ele foi muito claro dizendo que essas metas são muito mais ambiciosas do que muitos países desenvolvidos que têm muito mais recurso para fazer isso, inclusive recursos tecnológicos. E o terceiro ponto, obviamente, foi destacar o papel do Brasil e, em especial, a COP30, que vai acontecer em 2025 em Belém do Pará. O presidente lembrou que vai ser o momento em que nós vamos ter que fazer um balanço dos 10 anos dos acordos de Paris e que o mundo, na verdade, está numa situação pior nesse momento do que estava há 10 anos e que é preciso acelerar esse processo até a COP em Belém. Ele também deu um destaque especial à questão da Amazônia, que é uma questão muito sensível para todos os delegados que estão aqui. Todos eles têm um interesse muito grande na preservação da Amazônia. E o presidente destacou a seca que está acontecendo na Amazônia e o que pode acontecer mais para frente, uma perda irreversível da floresta que independe só do Brasil, depende de todos, da coletividade, pelo destaque do presidente. Então, mais uma vez, um discurso duro, um discurso em que ele tentou promover a política ambiental brasileira e cobrou a responsabilidade de todos, especialmente dos países mais ricos. Carol. É o presidente Lula trazendo para o discurso ponto de não retorno, tão falado por ambientalistas, e também a questão do processo de savanização da Amazônia, que gera um alerta mundial. Américo Martins, obrigada mais uma vez. O Américo vai seguir acompanhando a agenda internacional do presidente Lula e o que acontece na COP28.